Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informações, excesso de opiniões, excesso de palavras. A sociedade moderna glorifica aqueles que falam sem parar, que compartilham cada pensamento, cada emoção, cada instante de suas vidas, como se o mundo precisasse saber. Mas será que o verdadeiro poder está naqueles que falam mais alto? Pense em uma sala cheia de pessoas discutindo freneticamente. Todos querem provar um ponto, mostrar inteligência, impor presença. Cada voz se mistura ao caos, tornando-se apenas ruído. Mas em um canto da sala há um homem que não se manifesta. Ele observa, escuta, analisa, não porque não tenha opinião, mas porque entende algo que a maioria ignora. Quanto mais você fala, mais você revela. Quanto mais você se expõe, mais vulnerável se torna. Desde pequenos, somos ensinados que quem fala mais tem vantagem, que argumentar com intensidade é prova de inteligência, que liderar é se impor com palavras. Mas o estoicismo e a estratégia mostram o contrário. Os homens mais poderosos da história não eram aqueles que falavam o tempo todo. Eles eram aqueles que sabiam quando permanecer em silêncio. Isso não significa que o silêncio seja ausência de ação ou covardia. Muito pelo contrário. Ele é a ferramenta que separa os sábios dos impulsivos. Aquele que fala sem pensar mostra insegurança. Aquele que silencia observa o campo de batalha, entende o terreno e só age no momento certo. A história está repleta de exemplos. Napoleão Bonaparte, um dos maiores estrategistas militares, mantinha um hábito curioso. Ele raramente revelava seus planos antes do tempo. Mesmo seus generais mais próximos só sabiam o que era estritamente necessário. O imperador Marco Aurélio, considerado um dos governantes mais justos de Roma, escrevia suas reflexões não para convencer os outros, mas para fortalecer sua própria mente. Ele entendia que palavras impulsivas eram armas contra si mesmo. Se você quer dominar sua própria vida, precisa entender a regra fundamental. O silêncio é mais forte que qualquer discurso impulsivo. O estoicismo e o poder da palavra calculada. Estoicismo sempre enfatizou o domínio da mente e das emoções. E um dos princípios fundamentais dessa filosofia é a moderação no uso da palavra. Epicteto ensinava que devemos evitar discussões desnecessárias e que falar demais é uma forma de fraqueza. Ele dizia: se você deseja melhorar, evite conversas vazias. Seja um observador da vida e mantenha sua energia para o que realmente importa. Isso significa que quanto menos você fala, mais energia mental preserva e mais controle tem sobre sua própria mente. Sêneca reforçava esse conceito dizendo que muitas das dificuldades da vida vêm da nossa incapacidade de calar quando necessário. Ele acreditava que falar por impulso cria conflitos, expõe fraquezas e nos coloca em posições vulneráveis. O verdadeiro mestre da mente não precisa se impor com palavras. Ele cria impacto com sua presença. Imagine um guerreiro antes da batalha. Ele não grita, não se exalta. Seu silêncio carrega tensão, seu olhar é calculado. Ele sabe que a guerra não será vencida no discurso, mas no momento em que agir. Da mesma forma, o homem que controla sua palavra se torna imprevisível. Ele não entrega seus pensamentos facilmente. Ele não revela emoções que podem ser usadas contra ele. Ele se mantém firme, enquanto todos ao seu redor desperdiçam energia tentando se impor. Se você quer aplicar esse princípio estoico em sua vida, pergunte-se antes de falar: isso precisa ser dito? Qual é o impacto dessa palavra? Estou falando por necessidade ou por impulso? Cada vez que você controla a palavra, fortalece sua mente. Cada vez que você silencia, aumenta seu poder. A psicologia dos homens silenciosos.
Além da filosofia estoica, a psicologia moderna confirma que os homens mais respeitados do mundo são aqueles que dominam o silêncio. A comunicação não verbal é muitas vezes mais poderosa do que as palavras. Um olhar firme, um gesto calculado, um silêncio estratégico pode influenciar muito mais do que um discurso longo e impaciente. Quando alguém se torna um mestre do silêncio, ele cria um fenômeno psicológico profundo, o mistério. E o mistério gera respeito. O desconhecido sempre atrai e intimida. Pense nos grandes estrategistas da história. Eles não anunciavam seus planos antes da hora. Eles não revelavam suas fraquezas. Eles construíam uma presença que, por si só, inspirava força. Aqueles que falam sem parar deixam escapar inseguranças. Se alguém precisa repetir várias vezes que é forte, confiável ou inteligente, é porque teme que os outros não percebam. Isso naturalmente. Mas o homem silencioso não precisa dessa validação. Ele transmite poder sem esforço. Se você observar líderes que inspiram respeito, verá um padrão claro. Eles falam pouco, mas com precisão. Não entram em discussões inúteis. Controlam sua linguagem corporal para mostrar confiança sem exageros. Esse tipo de presença não nasce por acaso. Ela é construída pela capacidade de dominar a própria mente antes de tentar influenciar o mundo externo. Como aplicar o silêncio como estratégia na vida. Se você quer aplicar o silêncio como ferramenta de poder em sua vida, precisa entender 3 regras essenciais. Aprenda a suportar o desconforto do silêncio. A maioria das pessoas fala demais porque não suporta o vazio da ausência de palavras. Elas sentem a necessidade de preencher cada momento com falas inúteis. Mas o silêncio, quando bem usado, força os outros a revelarem mais sobre si mesmos. Fale apenas quando sua palavra for mais forte que o silêncio. Antes de dizer qualquer coisa, pergunte-se: isso precisa ser dito? Essa palavra me fortalece ou me enfraquece? Se a resposta for não, não fale. Dominar o silêncio é se proteger contra erros impulsivos. Domine sua própria mente antes de tentar influenciar os outros. O silêncio começa dentro de você. Ele só se torna uma arma quando nasce da confiança absoluta. Se você depende da fala para se afirmar, ainda não domina a si mesmo. O silêncio é o verdadeiro domínio sobre si mesmo. Os grandes pensadores, líderes e guerreiros da história não falavam o tempo todo. Eles falavam quando necessário. O mundo moderno nos ensina que precisamos expor tudo, compartilhar tudo, discutir tudo. Mas os estoicos e os estrategistas sabem que o silêncio é a forma mais poderosa de controle. Quando você aprende a dominar suas palavras, aprende a dominar sua própria mente. E aqueles que dominam a própria mente, dominam o mundo. Agora que você conhece esse princípio, a única pergunta que resta é: você terá coragem de aplicar? Se inscreva agora em nosso canal e aguarde os próximos vídeos.